Olá amigos, bom dia, bom domingo, bem-vindos ao culto online da Igreja Evangélica do Livramento. Hoje falamos acerca do amor de Deus, o amor incondicional que é superior a qualquer outro tipo de amor ou prova de afeto. Mas para já, fiquem com o Emanuel e com a Susana e cantem também aí em casa. Até já! Mais do que palavras quero trazer algo mais profundo quero oferecer. Aquilo que desejas quero te dar. Meu coração rendido vou entregar. Tu, Senhor, és fiel e bom, e tua graça me sustém. Eu quero te agradar e com meu viver te adorar. Tu és bom, és fiel, meu amigo verdadeiro. Tu és paz, és amor e para sempre o meu Senhor. Mais do que palavras quero trazer algo mais profundo quero oferecer. Aquilo que desejas quero te dar. Meu coração rendido vou entregar. Tu, Senhor, és fiel e bom, e tua graça me sustém. Eu quero te agradar e com meu viver te adorar. Tu és bom, és fiel, meu amigo verdadeiro. Tu és paz, és amor e para sempre o meu Senhor. Tu, Senhor, és fiel e bom, e tua graça me sustém. Eu quero te agradar e com meu viver te adorar. Tu és bom, és fiel, meu amigo verdadeiro. Tu és paz, és amor e para sempre o meu Senhor. Tu és bom, és fiel, meu amigo verdadeiro. Tu és paz, és amor e para sempre o meu Senhor. Bom dia mais uma vez, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que continuem bem, mesmo rodeados de oportunidades que nos provocam aquele crescimento.
O assunto de hoje fala sobre o amor de Deus. O texto onde iremos refletir está em Romanos, no capítulo 5, dos versos 6 a 11. É um pouco uma continuação da semana anterior. O tema é a prova do amor de Deus. Todos nós tentamos provar alguma coisa de uma forma ou de outra. E muitas vezes procuramos provas para certificar a nossa procura. E as provas sempre foram importantes na vida de uma sociedade. São chamadas de provas os métodos de aferir e estabelecer a verdade nas várias áreas de serviço à sociedade. São usadas em quase tudo o que é importante aferir como certeza. Por exemplo, nas gráficas fazem-se provas antes de qualquer publicação. Na restauração, qualquer chefe que se preze faz prova da comida que serve. Na escola temos as provas de aferição e estas têm um papel muito importante para definir o que poderá ter de se rever ou reforçar no projeto da escola ou nas próprias políticas educativas. Em relação à justiça, os meios de prova são os elementos que permitem afirmar a realidade dos factos relevantes para uma pessoa ser julgada de forma justa. Ou seja, esses elementos de prova irão ajudar para punir ou justificar um arguido. É com base nestes elementos que as autoridades competentes, em especial os tribunais, baseiam algumas das suas decisões, incluindo a de condenação ou absolvição do arguido. E nesta reflexão iremos encontrar uma prova consistente e única em relação ao amor de Deus por nós. Paulo mostra que essa prova é tudo o que precisamos de conhecer e reconhecer para podermos desfrutar do amor de Deus. Ele diz que essa prova acontece apenas por iniciativa de Deus e não é exercida por qualquer influência da nossa parte. Vem antes de qualquer esforço ou pedido ou mesmo reconhecimento por parte da humanidade. Aliás, essa prova é dada da parte de Deus num contexto unilateral onde apenas a sua vontade é a força motivadora para a existência dessa prova. Falamos da prova do seu amor em que entregou o seu Filho para que através da sua morte nós encontrássemos o caminho de salvação. Ao refletirmos neste texto, devemos considerar como o amor de Deus se sobrepõe às nossas falhas. No texto que se segue, iremos encontrar o argumento que prova que o amor de Deus se sobrepõe às nossas falhas. E diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O nosso primeiro ponto é: o amor de Deus sobrepõe-se à nossa fraqueza. Versos 6 e 7. O que é que Paulo, inspirado por Deus, quer dizer com a nossa fraqueza? E o amor de Deus se sobrepor à nossa fraqueza. O que é que isso quer dizer? Todos nós sabemos o que significa fraqueza, mas talvez não na mesma dimensão que Paulo descreve aqui. Ao vermos palavras relacionadas, ficamos com uma noção mais completa. O dicionário dá-nos palavras como debilidade, fragilidade, desfalecimento. Gostei, contudo, de duas palavras que vi na Infopédia relativas à palavra fraqueza, que são falha e imperfeição. Eu acredito que Paulo aqui, nestes dois versículos, define como fraqueza a incapacidade de mudarmos a nossa condição de pecadores ou separados de Deus. No versículo 6, Paulo mostra-nos duas coisas diferentes, que são a incapacidade e a condição. A incapacidade será esta tal fraqueza de que ele fala para nos mostrar o tamanho da nossa falha. Isto é, a incapacidade de mudarmos a nossa condição de ímpios aos olhos de Deus. Esta é outra palavra que aparece aqui e que temos que entender. Ímpio parece um tipo de palavrão ofensivo relativo a uma pessoa. No entanto, os dicionários mostram com simplicidade essa palavra. Essa palavra serve para distinguir alguém que não quer ter nada a ver com o sagrado
ou com religião, em suma, é tudo aquilo ou quem não considera nem respeita Deus. O que Paulo, inspirado por Deus, nos transmite é que todos fora de Cristo, sem exceção, nós encontramos-nos nesta condição. De forma natural, nós rejeitamos Deus e não o respeitamos. É isso que ele ensina nos primeiros 3 capítulos desta carta. E ele afirma da parte de Deus que esta condição é tão severa e tão aguda que mesmo todo o nosso esforço será sempre pouco para mudar a nossa condição. Sobre isto, João Calvino refere que, quando, pois, éramos fracos, ou seja, quando éramos completamente indignos e desqualificados para merecermos a condição ou consideração divina, nesse mesmo tempo Cristo morreu em favor dos ímpios. Como é que então o amor de Deus se sobrepõe à nossa fraqueza? Deus veio ao nosso encontro conhecendo a nossa fraqueza e isso não travou o seu plano de nos fazer dele. É nisto que começamos a descobrir a dimensão do amor de Deus, que não teve por barreira a nossa fraqueza, a incapacidade de mudarmos a nossa condição. Foi nessa altura em que nos encontrávamos indignos que Cristo morreu por nós como pecadores. Jesus substitui-nos diante do juízo do Pai. Mas repare, nós falamos aqui do amor de Deus. E ao colocarmos Jesus como nosso substituto em relação ao juízo do Pai, parece que damos a entender que um deles queria justiça e o outro demonstrou amor na doação. Mas o que Paulo escreve aqui mostra-nos algo muito mais admirável do caráter de Deus. O Pai e o Filho são o mesmo. O próprio Jesus responde a certa altura: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O amor de Deus é puro e o juízo é perfeito. Em alguns momentos da vida de Jesus, ele mostrou bem que a fraqueza, até mesmo aquela superficial, que é considerada pelas sociedades, não é barreira para a demonstração do amor de Deus. Jesus, a certa altura, foi questionado pelos fariseus porque partilhava a mesa com publicanos e outras pessoas também consideradas como pecadoras, como se isso fosse apenas uma condição para alguns indivíduos de estrato social inferior ou com um testemunho social mais duvidoso. Ou seja, aos olhos dessas pessoas seria o seu comportamento social que definia a sua condição diante de Deus. Mas isso está completamente fora da verdade e Jesus responde da seguinte maneira. Diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus mostrou claramente é que para uma pessoa partilhar do amor de Deus, tem que conhecer a sua condição e aceitar a ajuda que necessita e que Deus proporciona para que isso seja uma realidade. Então torna-se impossível entender e desfrutar do amor de Deus sem antes reconhecer a nossa condição de pecador diante de Deus e a nossa incapacidade pessoal de mudarmos essa situação. Avalie hoje se já alguma vez reconheceu que não tem acesso a Deus sem ser através da pessoa de Cristo. Lembre-se de que não importa qual é a fraqueza ou imperfeição que acha que tem para que Deus não o ame, porque Ele está à sua espera. Ele ama-o independentemente da sua fraqueza. Mas só reconhecendo a sua incapacidade e condição poderá desfrutar do seu amor. O segundo ponto que nós devemos ver é o amor de Deus sobrepõe-se à nossa justiça. Versos 8 e 9. Deus é tão perfeito, justo e bom que realizou uma forma perfeita de justificar o pecador. Os profetas já tinham anunciado este mistério e faceta do caráter de Deus quando diziam: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais
inocenta o culpado. Este é o grande problema que o pecador enfrenta. A nossa própria justiça não é suficiente para satisfazer os padrões da justiça de Deus. Mas, mais uma vez, esta não é uma barreira para o amor de Deus. Aliás, iremos ver que o amor de Deus se revela na sua justiça. Agora, como é que Deus continua justo e perdoa aquele que considera como pecador? Ele não poderia apenas perdoar sem castigar o pecador, ou dessa forma não seria mais justo. Este é o grande mistério do Evangelho. Foi por isto que Paulo se doou, foi para a revelação deste mistério que Deus levantou o apóstolo Paulo. E essa é hoje a tarefa da Igreja, revelar Cristo como padrão de justiça de Deus. Como é que o amor de Deus se revela na sua justiça? Se nós não conseguimos, auto-justificar-nos diante de Deus, então precisamos de uma justificação exterior a nós que nos reverta da condição de pecador e nos torne justos diante de Deus. E como Deus é justo, terá que haver um substituto que satisfaça a justiça de Deus, para que através dessa justiça haja perdão, haja a possibilidade do encontro entre Deus e uma pessoa. Então encontramos aqui o dilema: para que Deus continue justo, alguém tem que pagar o preço, alguém tem que satisfazer essa justiça. E é aqui que é revelada a maior expressão do amor de Deus por nós, quando Ele entrega o seu único Filho para morrer por nós, para que Ele satisfizesse a ira que estava reservada para o pecador. Essa ira foi satisfeita no seu Filho amado. Em Isaías está escrito: após a prisão e o julgamento, levaram-no então para a morte. Mas afinal, quem de entre o povo naquele dia se deu conta de que era pelos pecados deles que ia morrer, que estava a sofrer o castigo que deviam eles ter suportado? Foi sepultado como um criminoso, puseram no túmulo de um rico. A verdade é que ele nunca cometeu pecado e nunca enganou. Contudo, foi o bom plano do Senhor que ele fosse moído e cheio de aflições. Mas quando a sua alma for oferecida por expiação do pecado, então terá uma multidão de filhos, uma posteridade imensa, e tornará a viver. Os planos de Deus hão de prosperar nas suas mãos. E quando vir que tudo isso foi realizado através da angústia da sua alma, ficará satisfeito. Por causa de tudo, porque passou, o meu servo justo fará com que muitos sejam considerados justos perante Deus, visto que levará todos os seus pecados. O amor de Deus sobrepõe-se à nossa justiça. Agora, não temos dúvidas de que a nossa justiça era insuficiente para satisfazer a justiça de Deus. Mas em Cristo, e neste plano perfeito, Deus cumpriu a sua justiça de forma reta. Deus continua justo e, através da sua justiça, encontramos a maior revelação do seu amor por nós. Se nunca considerou isto na sua vida, considere hoje Cristo como seu substituto. A nossa parte é reconhecermos esta substituição e desfrutarmos do perdão e do amor de Deus nesta nova condição. Em terceiro lugar, nós vemos que o amor de Deus sobrepõe-se à nossa inimizade. E vemos isso nos versos 10 e 11. Paulo refere que antes de reconhecermos Cristo como nosso substituto, permanecemos como inimigos de Deus. De forma natural, não encontramos satisfação em Deus, não o respeitamos e nem o consideramos. Paulo amplia no versículo 10 o argumento do verso anterior. O que Paulo afirma no verso anterior é que se fomos justificados pelo seu sangue, mesmo na condição de inimigos, muito mais agora, que já somos reconciliados numa relação com Ele, somos cuidados por Ele. Paulo fala de ser salvo da ira. Nos primeiros versículos, quando Paulo, neste caso capítulos, quando Paulo diz que a ira de Deus se manifesta desde os céus por causa do nosso pecado, ele está a afirmar que Deus se afastou de nós, indo ao encontro da nossa vontade. Nós não queremos de forma natural e sem a manifestação de Deus, através de Cristo, ter uma relação com Deus. E por essa razão Deus afastou-se de nós. E isso é considerado uma experiência da ira de Deus. Porque é em Deus que reside a vida e fora de Deus não existe vida. Mas agora, reconciliados com Deus, através de Cristo, somos restaurados a uma relação entre filhos e pai. Mas Paulo afirma que a reconciliação com Deus deu-se quando ainda nós éramos inimigos de Deus. Mais uma vez entendemos que a nossa inimizade não travou Deus de nos amar. E sabemos que a maior expressão do amor de Deus se revelou em Cristo, na sua vida perfeita, culminando na sua entrega por nós.
a sua morte. Repare que esta declaração mostra que Deus não foi influenciado pelo nosso amor para nos amar. A iniciativa de amar vem de Deus e a possibilidade de desfrutarmos desse amor está em Cristo. Não só revelado em Cristo, mas reside exclusivamente em Cristo. E é através de Cristo que amamos Deus e desfrutamos do amor de Deus. Repare que no momento de maior rejeição, quando Jesus estava na cruz a sofrer todo o nosso escárnio, a vergonha e dor, ele verbalizou o poder do amor de Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E isso já estava previsto por Jesus. Tanto é que temos o exemplo da coerência da conversa com Pedro antes da morte e depois da ressurreição. Antes da morte, Jesus tinha avisado Pedro de que ele iria negá-lo. E foi o que aconteceu. Pedro ficou tão angustiado que Lucas refere no seu evangelho que Pedro saiu para fora e chorou amargamente. A ressurreição é a marca da perfeição e aprovação da vida e da morte de Cristo em nossa substituição. Depois da ressurreição, a coerência do discurso de Jesus continuou e testemunhamos o restauro da relação que tinha com Pedro com a pergunta: Amas-me? Pedro realmente tinha que responder esta pergunta, mas Jesus mostrou que a inimizade de Pedro não era e não foi uma barreira para ele ter demonstrado o amor de Deus. Não só restaurou a relação com Pedro, como ainda lhe confiou uma tarefa de grande importância. Deus hoje faz o mesmo connosco. Ele nunca nos deixou e deixa de amar, mas faz-nos a mesma pergunta, e esta é: amas-me? Essa é a pergunta que fica por responder e poderá ser a única barreira para podermos desfrutar do amor de Deus. Faça essa pergunta a si mesmo hoje. Será que eu amo Deus? É o meu alvo? E o meu alvo é ser amado por Deus? Já não tenho o direito de questionar se Deus me ama. A prova está dada. Em conclusão, o amor de Deus sobrepõe-se às nossas falhas. Está pronto para ser amado por Deus e desfrutar do seu amor e cuidado constante? Então entenda que o amor de Deus sobrepõe-se à nossa fraqueza. Não importa qual seja, o amor de Deus sobrepõe-se à nossa justiça. Reconheça a sua incapacidade e submeta-se ao poder da justiça de Deus em Cristo. E por último, o amor de Deus sobrepõe-se à nossa inimizade. Não baseie o seu relacionamento com Deus na sua fraqueza, mas no poder do amor de Deus, que teve a sua prova maior na morte e ressurreição de Cristo. Mais uma vez lembro que, se pretenderem estar connosco no encontro ao domingo, preencham o vosso formulário de inscrição que enviamos todas as semanas para os contactos que anteriormente nos forneceram. Se ainda não recebe, contacte-nos pelos e-mails disponíveis e certamente iremos fazer chegar um formulário de inscrição. Contamos consigo aqui no domingo. Uma semana muito feliz e que Deus abençoe a vossa casa. Já sabem que podem estar connosco ao vivo e a cores. Para isso, façam inscrição. Quero lembrar-vos que no próximo domingo, dia 26 de junho, de 2 a 8, vamos ter a celebração da ceia. Para isso, inscrevam-se, porque eventualmente teremos que fazer 2 horários e estamos disponíveis para vos receber com todas as condições de higienização, de segurança, para que todos possam partilhar o pão e o cálice na companhia da nossa família espiritual. Bem-vindos! Até para a semana!